Sem delongas, a leitura da palavra de Deus que se encontra em Isaías capítulo 9. Quando nos diz assim a palavra de Deus: mas não haverá escuridão para aquela que foi anunciada, tal como nos primeiros tempos, quando ele afligiu a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas depois ele a honrará junto ao caminho do mar, da além do Jordão, a Galileia das nações. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Os que habitavam em terra de sombra de morte, uma luz brilhou sobre eles. A partir do versículo 6 diz assim: porque o menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre seus ombros, e seu nome se chama Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Nesse momento, muitas pessoas se organizam para se reunirem, não hoje, dia 23, mas amanhã, dia 24, para celebrar a tradicional festa do Natal, nome que não tem nada a ver com a Bíblia, não existe nenhum lugar na Bíblia. Natal, a palavra Natalis invictus solis, para indicar a frase nascimento do vitorioso sol invicto. Contudo, porém, todavia, colocando de lado essa questão da origem idolátrica desta palavra, nós não podemos dizer que não há pessoas que estarão reunidas para considerar de fato o acontecimento mais importante da história, que é o nascimento de Jesus, o cumprimento da profecia. Não são muitas, não, tem pessoas, é uma minoria, mas acontece, existe, e é com relação a esse sentimento de uma minoria da qual nós fazemos parte, que nós iremos, segundo a misericórdia e a graça de Deus, expor um pouco das Escrituras que apontam para esse acontecimento. O profeta Isaías, no capítulo 9, ele faz uma referência aos acontecimentos que se sucederam, levando um povo praticamente à perda total da sua identidade, que eram as tribos que estavam ali naquela região da antiga Alta Galileia, e que foram os primeiros a serem deportados por é um nome um pouco complicado, Pileser, rei da Síria, que os deportou. Então, não havia nada de promissor ali naquela terra, não havia nada mais que se aproveitasse. Ali havia uma situação que poderia ser definida como terra arrasada. Era aquela região ali onde o profeta Isaías profere aquelas palavras, faz uma projeção, um vaticínio, uma profecia, falando do futuro. Depois, quando a profecia, que são os 39 livros do Antigo Testamento, se cumprem, porque é basicamente isso, os 39 livros, profecia, e os 27, cumprimento da profecia, o Novo Testamento, quando João Batista identifica Jesus no meio daquela multidão, um homem que olhando para ele ninguém via nem parecer nem formosura, e João Batista também, vestido de pele de animais, também não prometia nada, mas ele é um instrumento que Deus usou para ele pronunciar a frase mais célebre da história até então, quando ele olha para aquele homem sem parecer, sem formosura, se aproximando, ali em João capítulo 1, ele declara: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.
cumpriu-se a profecia, porque ele falou através dos profetas, através dos pais. Ele finalmente cumpriu cabalmente a profecia. E quando Jesus começa seu ministério, depois de mostrar para o inimigo de nossas almas que Deus não tem inimigo, inimigo temos nós, não há ninguém em condições de fazer oposição a Deus. Então, depois que Jesus humilha cabalmente o nosso adversário, ali em Mateus capítulo 4, então ele começa nesta região, a chamada Galileia das Nações, uma região totalmente desprovida de dignidade. Ele começa nessa região a mostrar que verdadeiramente a profecia tinha se cumprido, e coloca desta forma: na região onde as trevas eram palpáveis, raiou uma grande luz. E quando nós nos aprofundamos nesta palavra, nós vamos nos deparar inevitavelmente com o poder do Evangelho, desde sempre, de fazer florescer abundantemente jardins em desertos, de fazer com que dos mesmos desertos possam jorrar águas, possam existir mananciais, situações das quais ninguém pode esperar nada. Deus faz com que a vida possa fluir dali, possa brotar dali. Quando analisamos o contexto não só da Galileia, mas do próprio Israel, quando Jesus vem cumprindo a profecia para mudar a história da humanidade entre antes e depois, aquela gente não tinha nada que se aproveitasse. Eles estavam sob o peso da opressão do pior império da época, que era o Império Romano. As pessoas tinham suas casas invadidas tantas quantas vezes os soldados romanos quisessem, e pilhavam, e matavam, e estupravam, e promoviam toda sorte de barbárie. Elas não tinham em ninguém o apego, o socorro, ninguém poderia socorrê-las. Era uma situação totalmente ausente de perspectivas. E quando nós consideramos o que estamos ministrando, também à luz da exposição do livro de Jó, você tem ali um homem totalmente perdedor na perspectiva do mundo daquela época, a ponto dos seus amigos disserem para ele: isso aí só pode ser pecado, você está em grande iniquidade, em grande pecado contra Deus. Do versículo 1 até o versículo 10 de Jó, capítulo 15, foi ministrado no domingo de manhã. Os amigos de Jó fazem até um apelo às tradições, as mais antigas, para convencerem a Jó de que a verdade na qual Jó cria, ela não existia para Jó. A verdade na qual Jó cria precisava ser deposta, e Jó precisava aceitar a condição geral. Bom, nós estamos falando aqui com base na autoridade das tradições, dos arcanos, das maiores autoridades que já existiram, e você tem que se curvar diante da nossa realidade, da nossa visão de mundo, da nossa visão teológica, do nosso conceito de Deus, para que a partir dessa perspectiva nossa, você possa ter uma possibilidade de superar o que você está enfrentando. É interessante quando nós vemos a palavra de Deus, a situação das pessoas que tiveram um compromisso de Deus ao longo das eras, ao longo da história da humanidade, porque essas pessoas, na sua experiência com Deus, elas necessariamente viveram à frente do seu tempo, e é exatamente por causa dessa experiência com Deus que elas puderam brotar
elas puderam ser referência, elas puderam ser o caminho da ida e da vinda para essas gerações que se passaram. E era contra essa experiência com Deus que os impérios haveriam de se levantar ao longo do tempo, para fazer com que essa experiência real com Deus, ela fosse nivelada à experiência humana, para fazer com que a palavra que Deus deu a esses homens, ela fosse colocada numa condição, vamos dizer assim, de igualdade com as crenças, com os valores, e aí esta palavra não seria uma esperança, esta palavra não poderia ser uma promessa da devolução do futuro que o homem perdeu no pecado. E é isso que os amigos de Jó colocam no capítulo 15, versículo 1 até o versículo 10, pelo menos. Aceita. Tem até um termo, né, que o mundo usa hoje: aceita que dói menos, né? Jó estava mais ou menos nessa condição. Entre em consenso com o pensamento geral, com o politicamente correto, e você vai ter uma condição de alma melhor, uma condição de espírito melhor. Aceita nosso consolo, aceita nossa orientação. Mas os homens que Deus levanta ao longo da história para fazerem a diferença, para florescerem aonde não há terra fértil, para serem rios no meio dos desertos, eles não podem aceitar. Eles não podem se conformar com a condição geral do mundo, que entrou em miséria por causa do pecado, por causa da rebelião contra Deus. Os homens que realmente foram alcançados pela graça salvadora, eles sabem a que vieram, e por causa disso não negociam seus princípios, não negociam seus valores. Mas aí você pode perguntar: o que tem isso a ver com o nascimento de Jesus? É o contexto da palavra de Deus. Da mesma forma, ele aparece a uma jovem pobre, a uma jovem desconhecida, que é Maria, e que viria a ser uma mulher ímpar naquilo que foi usada por Deus. Jamais Santa Maria. Isso aí não, isso é idolatria. Isso é por livre obra e graça dos que construíram um sistema religioso para, a partir daí, alcançar um projeto de poder e se auto-intitula igreja. Isso é outra coisa. Mas que foi uma mulher incrivelmente usada por Deus, não resta dúvidas de que foi. Então, Deus a projeta para que ela pudesse ser para aquela geração também uma referência. E quando você olha para a realidade do próprio Jesus, ele a promessa para os povos, grita desde os tempos mais longevos, desde o momento em que se abre as primeiras páginas da Bíblia: do fruto da mulher haverá um que esmagará a cabeça da serpente. E o próprio Jó também profetiza dele em algumas passagens. O capítulo 16, por exemplo, versículo 20 em diante, ele diz: eu tenho uma testemunha que está no céu. E quando ele diz da sua vontade, do seu desejo, de que essa testemunha se levantasse e conversasse pelo homem com Deus, é um vaticínio, é uma projeção da perspectiva messiânica, é um apontamento para Cristo. Ali, o próprio Jó, como homem inspirado por Deus, ele estava vendo os dias futuros, em que seria revelado em carne e sangue aquele que sempre esteve diante de Deus pelos homens, porque a graça sempre reinou soberana. Então ele profere palavras que apontam para essa experiência, que era essa esperança que era comum a todos os homens de Deus do Antigo Testamento. A certeza de que o Redentor se manifestaria. Depois no capítulo 19 ele fala de forma mais aberta ainda, né? Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra, e ainda nesse meu corpo mortal eu verei a Deus, vê-lo-ei por mim mesmo. Tomara as minhas palavras fossem escritas numa rocha. Quando você vê o cumprimento da profecia em Lucas 2 e outras passagens,
quando o menino é achado ali envolto numa manjedoura, num local bem pobre, num local bem ausente de status, de qualidade, de luxúria, totalmente contrastando com o conceito de nascimento de Jesus que nós temos hoje, consumista, avarento, focado no ter, o concurso para ver quem é que faz o evento melhor, nada contra. Você pode ter uma refeição boa com a família, pode ter um local também aconchegante, pode ter qualidade. Não, isso não é pecado. O problema é a perda de foco. O problema é que esses momentos deveriam ser momentos de quebrantamento, momentos de humilhação. O problema é que muitos crentes que estão nesses lugares, com familiares, parentes, eles vão na onda, eles entram naquele clima, eles não percebem que ali não tem nada a ver com a promessa que se cumpriu. Eles simplesmente se esbaldam, se empanturram, muitos bebem até o que não deveria beber, e passa desapercebido a verdadeira mensagem da salvação. Ele foi profetizado, e o que foi profetizado com relação a ele se cumpriu. Foi dito pelos profetas e se cumpriu. Foi crido no mundo, ou seja, foi reconhecido, como João Batista disse, é ele mesmo, não tenho dúvida, se cumpriu a profecia. Mas esta palavra, ela deve continuar falando muito com os nossos corações, porque o mundo como um todo vive uma situação de agravamento de crises na esfera política, na esfera social, na esfera econômica, e tudo isso necessariamente recai sobre a igreja. A igreja é convocada diante do agravamento das crises a se manifestar, a dizer a que veio. É a igreja a guardiã da palavra que, se crida com o coração quebrantado, ela pode levar o homem a superar todas e quaisquer crises por causa da esperança da vida eterna. É a igreja guardiã desta palavra. É a igreja que o mundo, tomado pela insegurança, pelo pânico, poderá recorrer, se quiser, receber palavras de uma genuína esperança. E quando vemos a palavra que fala do nascimento de Jesus, nós temos ali a palavra de Deus. O verbo se fez carne, João capítulo 1, e habitou entre nós. Nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. E João também vai dizer, ele veio, mas eles o rejeitaram. Ele veio, cumpriu-se a profecia, mas eles o rejeitaram. Qual que é uma conexão que nós podemos verificar entre a realidade de Jó e a realidade desse contexto agora do cumprimento da profecia quando Jesus nasce? É porque Jó, bem como todos os homens de Deus, eles encarnavam a própria palavra por causa do compromisso de não aceitar nada mais, nada menos do que a palavra. Os amigos de Jó o pressionaram, e o mundo também pressionam o crente hoje para que ele aceite o padrão geral, para que ele aceite as ideologias. Assim como os inimigos, os amigos de Jó, inimigos mesmo, não é mais estavam ali como amigos, pressionaram Jó, angustiaram Jó, afligiram Jó, para que ele recuasse. Então, os cristãos também são pressionados, são afligidos, são angustiados, para que eles abram mão dos seus valores, abram mão dos seus princípios, porque enquanto não abrirem mão dos seus valores, não abrirem mão dos seus princípios, eles são um dedo inserido na consciência humana, a consciência pecadora. Eles incomodam o tempo inteiro, e esse incômodo pela história custou a morte dos cristãos, e hoje ainda em não poucos países custa a morte dos cristãos. Então o link que nós vemos é exatamente esse. Ele estava ali, no que pese lá na frente Deus repreender ele por ele ter falado além daquilo que ele conhecia, mas o fato é que existe uma questão apologética, a defesa dos valores.
a ponto dele dizer isso. Não, vocês são consoladores molestos, saiam daqui. Eles colocam na jota. O que é que você sabe que nós não sabemos? Ou seja, esse evangelho é a mesma coisa. O que tem nessa Bíblia de vocês aí que não tem nas outras literaturas ao longo da história? Vocês são superiores? Vocês são melhores? No mundo afora não há perseguição praticamente contra os afros, os que professam a fé afro. Não há perseguição contra aqueles que professam a fé islâmica. Numa escola vivem de boa estudantes que professam qualquer uma dessas fés. Mas se um cristão se posicionar, então os amigos de Jó se revelam. Se um cristão se posicionar não só em palavras, mas no seu testemunho, ele não precisa muitas vezes falar palavras, mas o próprio testemunho deles é uma palavra que é uma tormenta insuportável. O mundo não suporta isso. A postura dele, as atitudes dele. Os cristãos são perseguidos, até por uma postagem no Face, que algum reitor, alguém que está acompanhando ele na faculdade, da escola, percebe e vem para cima dele com gosto de gás. Tolerância zero para com aqueles que eles chamam de conservadores. Então você tem essa realidade. Quando ele nasce, que ele vem, Cristo vem, então ele começa a ser perseguido aos 2 anos de idade, por causa da promessa que ele trazia para aqueles que quisessem viver a perspectiva da eternidade, mas ao mesmo tempo essa promessa vinha com uma censura, como uma condenação para a impiedade, para o pecado. Então começa a ser perseguido aos 2 anos, teve que fugir aos 2 anos de idade. Sabe para pensar nisso? O que é alguém começar a fugir a partir dos 2 anos de idade? Foi Jesus. E lá na frente, ele haveria de dizer para os seus seguidores, Mateus capítulo 16, várias outras passagens: quer vir após mim? Jesus não fazia propaganda do seu ministério. Muitas vezes ele procurava esconder-se. Diferentes várias placas que nós temos nos nossos dias. Essa aqui é a igreja do Casa Hoje. Essa aqui é a igreja do Desemperra Hoje. A outra lá é a igreja da compra de carro hoje. Compra de imóvel hoje. Opa, é a igreja do milagre agora. Jesus não fazia isso. Os apóstolos não faziam isso. Eles eram seguidos muito mais pelo que eram do que pelo que falavam. Por isso que nós, como servos de Deus, hoje temos a palavra de Deus. Temos quase 2000 anos de cânon bíblico a nosso favor. Somos mais privilegiados do que todas as gerações, porque muitas gerações não tiveram o privilégio que você tem hoje. A Bíblia toda à sua disposição. Então cumpriu-se a palavra que fala da esperança verdadeira, porque a esperança do mundo é falsa. O mundo diz Feliz Natal, Feliz Ano Novo, tudo mentira. O entendimento de felicidade é prostituído. Você está sendo amaldiçoado. Ele está jogando maldição em você, porque sem compromisso com Deus ele não tem bênção para dar. Fora de Cristo não há bênção. A bênção do Senhor é que enriquece, viu? Ela não acrescenta dores. O mundo se abençoa, entre aspas, e segue o mundo, e segue o ano de desgraça. Não há bênção no mundo. Então nós que temos a palavra de Deus hoje, como falei, quase 2000 anos de cânon bíblico a nosso favor. Vai para pensar, irmãos. A totalidade dos cientistas, até as proximidades do ano 2000, eram professantes da fé cristã. Depois os Estados Unidos começaram a mergulhar na apostasia, mas o que se adquiriu de melhor na história da humanidade foram cristãos. A maioria das faculdades, das universidades do mundo, como Harvard, Yale e várias outras, foram universidades cristãs. Hoje
Infelizmente, perderam o rumo, contribuindo para a apostasia geral. A nação americana que mais contribuiu com a evangelização do mundo, hoje é a que mais contribui com a satanização, inclusive dentro das universidades, como o UNB, por exemplo. Mas a herança, o passado, foram. A reforma protestante fomos nós, que contribuiu para quê? Para que o obscurantismo tivesse o seu freio de mão desfeito, e a humanidade, então, por causa da Bíblia traduzida para vários idiomas, liberou a educação em todos os seus derivados, tais como tecnologia, etc, etc, etc. Foi a Bíblia, foi a palavra de Deus. Você tem hoje o que gerações de crentes não tiveram. A Bíblia desse jeito que você tem, 66 livros, para ensinar para os seus filhos, para entrar madrugada fora. Gerações não conheceram isso. Hoje, no Paralelo 1040, pastores vivem tendo acesso a uma página traficada da Bíblia. País X, como Coreia do Norte, pior lugar para um crente viver no mundo. Arábia Saudita, onde não tem uma igreja, um prédio, você não vai ver na Arábia Saudita. Você não vai ver em Riad, a capital da Arábia Saudita, escola dominical, prédio, placa, nenhuma. Coreia do Norte, em nenhum lugar, um prédio, do mais simples que seja, com uma placa, não existe. Na capital Pyongyang, em qualquer lugar, nunca, jamais, isso existe lá. Cristãos que, eles nunca viram isso aqui, ó. Um culto formal como esse, com violão, eles não são loucos, equivale a sentença de morte, se forem achados com uma brochura mínima da fé cristã. A visão comunista é essa aí, erradicar o cristianismo por completo. Um monte de gente aqui é apaixonado por isso, achando que está trazendo inovação, desejando a desgraça para o Brasil. Mas eu quero chamar a atenção de vocês, é para o que nós temos, porque a promessa se cumpriu, porque a palavra se cumpriu. Irmãos, nós não temos o melhor não, presta bem atenção nisso, inclusive vocês, os jovens e adolescentes. Nós temos o único bem real, não é o melhor não, nós temos o único bem real. Em matéria geral, a Bíblia é o único bem real. No tempo não dá, eu fico empolgado, porque nós temos o desejo de comunicar com as pessoas, de mostrar, a mente delas é dispersa, é complicado, porque as pessoas estão pensando em um bocado de bobagem também no culto, né? Você prega e prega muitas vezes para gente que veio aqui e vai embora sem a bênção. Mas eu fico pensando na diferença que esses homens fizeram. Respeitaram todo um sistema do seu politicamente correto e deram ao mundo tudo o que existe de bem. Foi o servo de Deus que deram para o mundo. Homens como William Tyndale, que foi estrangulado à mão do rei Henrique VIII, falava fluentemente 9 idiomas. E o inglês, na época dele, era um mero dialeto, falado ao largo da costa de uma ilha chamada Grã-Bretanha. A partir dele, isso se propulsou para o mundo, o inglês virou uma potência. Martinho Lutero, alemão também não era nada. Foi ele que propulsou a ponto de fazer com que as nações tivessem a Bíblia acessível como temos. Você sabia que os mais elevados clássicos da literatura grega, como por exemplo a Ilíada de Homero, ela existe em no máximo 630 pergaminhos, 630, seguido pela tragédia de Eurípides com 330 pergaminhos. E aí vai seguindo as outras obras da grande literatura grega com a quantidade cada vez menor. Você sabe quantos manuscritos nós temos da Bíblia? Pelo menos 6.000 manuscritos contra 600 e pouco da Ilíada de Homero, a mais elevada obra clássica da literatura grega. E você sabe de outro detalhe? A maioria desses manuscritos, dessas literaturas antigas, eles são tardios, em média de 800 a 1.000 anos. Você sabe qual que é o máximo da distância dos pergaminhos bíblicos para os originais? É o máximo de 100 anos. Não existe nada comparável na história.
Isso permitiu com que as traduções que foram compiladas se sucedessem da forma mais fiel possível, não havendo erro nenhum que comprometa a estrutura doutrinária. Isso aí é consequência da profecia cumprida, para que você fosse um descuidado, que nem conhecesse a Bíblia, para que você fosse um irresponsável, não, é para que você pudesse fazer diferença. Quando William Carey traduziu uma literatura indiana para melhor ajudar aquela civilização a sair da condição de miséria que se encontrava, ele traduziu o Mahabharata, que é uma literatura conhecidíssima entre eles, central entre eles. Então se descobre que o Mahabharata, só nas suas entrelinhas, tem pelo menos 26 mil erros. Sabe o que é que se constata da Bíblia? Ela tem 0,05% de erros ortográficos. Traduz isso aí, jovens estudantes, adolescentes. Traduz isso aí. É menos do que pegar o carro seu que está ali fora, o táxi ali, o doblô, e pegar a calota de outra marca e colocar nele. Compromete o funcionamento aqui. Nada. Consequência da profecia que se cumpriu. Porque se você não ligar, se você não entender a ligação do nascimento de Jesus com a palavra, você entendeu qualquer coisa, menos a profecia cumprida. Está ligado como a cabeça com o tronco. O que existe de crente espírita na igreja, de crente esotérico, de crente macumbeiro, de crente guru, errais, porque não conhecestes a palavra de Deus, pois nela está a vida eterna. Crente que nunca se curvou diante do verdadeiro discipulado, então nunca se converteu. Tem um bocado de crente que teve uma experiência com a religião, mas com a verdadeira palavra, com o Deus da palavra e com a palavra de Deus, nunca aconteceu. Mas não é tarde não, viu? Ainda pode acontecer e precisa. Porque se você não entender a mensagem que veio com o nascimento de Cristo, cumprindo a palavra, quando ele diz, as escrituras testificam de mim. Olha o vínculo. Gaste tempo com as escrituras. A maioria dos profetas morreram assassinados. A maioria dos apóstolos morreram assassinados para que esse livro chegasse até você. E hoje, você não conhece quase nada desse livro. Você imagine um aluno que ele chega para um professor, o professor pede um trabalho, ele tentando falar a voz dos estudantes, fazendo um trabalho com esse tema. Aí chega esse aluno lá, o professor é alguém que se formou, alguém que é bem empreendado, alguém dedicado, alguém que se esmerou, procura fazer de tudo para que cada aula seja uma aula viva, ele dá a vida por aquilo ali. Aí pede para os alunos fazerem trabalho com uma determinada matéria. Aí chega um aluno lá com um papel amacertado e um tema lá, e o professor, o que é isso? É o trabalho. No mínimo que esse professor vai dizer para você assim, você me respeita. Verdade? Então, o trabalho de milênios que revelaria ao mundo o cumprimento da profecia, a Bíblia. Qual é o seu compromisso? Qual é a sua responsabilidade? A direção que essa palavra está te dando, o ministério onde você está. Você deseja viver a esperança verdadeira sem compromisso com a palavra de Deus? Sem se abrir para essa palavra entrar aí e provocar um terremoto, no bom sentido, o estrago que ela precisa, para que você possa ter a oportunidade real de relacionar-se com Deus e de viver a esperança, já que o momento pede resolução, para que se fale da esperança. Então falemos da esperança verdadeira. Nasceu, como diz Isaías 9, seu nome será Conselheiro, maravilhoso Conselheiro. O que mais? Deus forte. O que mais?
Olha só. É o seu rei? É o seu príncipe? É o seu Deus? Porque na esperança do mundo ele não cabe. O mundo está sendo preparado para receber o anticristo. Por isso que você está tendo uma revolta cada vez maior contra os princípios da palavra de Deus. E as pessoas tentam justificar, não é bem assim. Não, é claro que a mentira precisa de uma narrativa para não assumirem que estão comprometidos com a mentira. Mas o mundo está sendo preparado para receber o anticristo. Então, a promessa do mundo, o clima de esperança do mundo, é o desdobrar desse cenário que prepara o mundo para receber o anticristo. Inclusive a falsa visão do nascimento de Jesus. O mundo está sendo preparado para receber o anticristo. As festas do mundo, o clima de alegria do mundo vai nessa direção. Eles estão sendo preparados mentalmente, emocionalmente, psicologicamente, estão sendo doutrinados para receber o anticristo. Que ele não vai vir para uma humanidade que está verdinha, que nada vive a respeito da impiedade que ele precisará para governar. Não, ele vai vir para um processo que está sendo encaminhado já. Então, a humanidade está sendo preparada intensamente para receber o anticristo. O teatro, a totalidade das músicas mundanas, a arte, a moda, nossas universidades federais, todas, com que elas destilam sobre o contexto educacional, todas a serviço de preparar, de doutrinar, de condicionar a mente das pessoas para receber o anticristo. Então a alegria do mundo está aí, a esperança do mundo está aí, nesse contexto. Você vê hoje claros sinais disso. Uma sociedade que está totalmente oprimida pelo falso conceito de vida sexual. É a ditadura da orgia, a ditadura da promiscuidade, a ditadura do consumismo, a ditadura da mentira, que sequestra temas cristãos como amor, como liberdade, para dar a eles uma fachada de acordo com a perspectiva do indivíduo que está vendo, do homem da impiedade. Então, é a esperança do mundo. Interessante, quando fala dessa esperança do mundo, né, clima de Natal, não sei o quê. Aí, Isaías 9, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então, o mundo tem os seus cabeças também, os seus líderes. O mundo tem as suas referências, para que as pessoas nelas se pautem. Sempre o nome dos governantes do tempo passado foram nomes que exaltavam esses governantes como deuses, desde os impérios os mais antigos. E hoje é diferente. Pessoas que tentam chegar ao poder com promessas que são messiânicas. Vamos acabar com a injustiça. As pessoas encarnam a própria impiedade. Vamos acabar com o crime. Eles encarnam a própria criminalidade. São promessas messiânicas. Quando João escreve o livro de Apocalipse, então nós temos uma ideia dessa promessa do mundo, dessa esperança do mundo, dessa perspectiva do mundo. A provável tradução do que está lá em Apocalipse capítulo 13, o 666, vem do nome do imperador Domiciano, né? Que era o autocrata Caesar Domitianus Sebastus Germanicus, que é abreviado, pegando a gematria, né? Que era a forma de calcular números e letras, vai sair exatamente 666. Então ele mandou cunhar as moedas com esta frase que o exaltava, né? Ele era o todo-poderoso, autocrata, todo-poderoso. O Caesar é o César, um Deus. Eles queriam que os cristãos dissessem que César era Cristo e não Jesus. Os discípulos morriam dizendo que
era Jesus, que era Cristo, e não César. Ele prosseguia, a exaltação do nome dele, Domicianos. E aí o último para falar das vitórias dele contra os germânicos. Ele mandava cunhar moedas, e a suma dessas letras aí era os 666. Então João escreve para os destinatários desta época, mostrando que a promessa do mundo repousa sobre pessoas que são anti-Deus, anti-Pai, anti-Filho, anti-Espírito Santo. O significado de esperança do mundo está em tudo aquilo que ofende Deus, que afronta Deus. Ele coloca isso de uma forma, vamos dizer assim, para aquele tempo era aplicada, mas também era uma projeção para a vinda de Cristo. Que ele forçará as pessoas a refletirem a ideia dele. As pessoas terão que pensar como ele, falar como ele, expressá-lo, porque ele tenta roubar do homem o quê? A imagem e semelhança de quem? De Deus. Então você vê a esperança do mundo, para onde é que ela leva. Mas quando você vê a perspectiva da verdadeira esperança, apontando somente para ele, somente para Cristo. E os homens de Deus ao longo de toda a história, apologetas, defensores da verdade, não recuando, levando paulada, apanhando, querendo os seus opositores que eles aceitassem fazer parte do geralzão, do mais do mesmo. Aceita, Jó, que dói menos. Aceita essa situação. O que você sabe que nós não sabemos? Sua experiência é a mesma que a nossa. Quando ele responde, eu tenho uma testemunha, numa magnitude que você tem condições de entender. Não é a mesma coisa, não. Tem até um pensamento, né? Toda religião é boa. Não é, não. Todos os caminhos levam a Roma. Pode levar. A fossa do inferno. Roma, para a cadeira pestilenta de Roma, pode levar. Mas para os céus, só Jesus. Estreito é o caminho. Não tem outro. Tem que passar pela cruz, tem que passar por Jesus. Não serve outra perspectiva a esperança. Nele estão escondidos todos os tesouros, a plenitude de Deus. Nele repousa. Está lá em Colossenses capítulo 2. Por ele e para ele foram feitas todas as coisas. Quando os reis magos chegam ali, as pessoas dizem que foram 3, né? Completa a Bíblia, nunca falou do número de reis, né? Foram 3, mas quando os reis magos chegam ali, eles colocam isso, passam esse entendimento. Tudo foi por ele e tudo deve voltar para ele. Quando nós temos esse entendimento claro de que toda a Escritura apontou para Cristo e que não nos serve nada menos nem mais que as Escrituras, então nós passamos a vivenciar a verdadeira esperança. E aí, meus amados irmãos, eu quero terminar aqui colocando ainda sobre esperança. Eu coloquei nas minhas redes hoje uma frase dizendo assim: quando uma pessoa, uma família, uma nação aceita a fraude, olhe bem para mim, porque é isso que eu estou falando mesmo, aceita a fraude, aceita a mentira como verdade, essa pessoa, essa família, essa nação está passando a escritura de sua vida para o pai da mentira, que é Satanás. Nós não podemos. A igreja que tem a viva, infalível esperança no Cristo da palavra e na palavra de Cristo, a igreja não recuará. A igreja vai para a cadeia, a igreja pode ser torturada, a igreja pode perder seu patrimônio, seus prédios, mas a igreja não vai aceitar a mentira e a fraude como verdade, porque nós somos escravos da verdade. Nós estamos comprometidos com a verdade. Se tem uma instituição, se pode dizer assim, né? Se tem alguém que não tem o direito de transigir minimamente
com a tentativa de impor à sociedade, impor à pátria, impor às famílias a fraude, ainda que encarnada em 9 dedos, como verdade. Esse alguém é a igreja? A igreja não pode aceitar a mentira como verdade nunca. Ela é prisioneira eterna da verdade. Nós não teremos nada para passar para os nossos filhos, nada para passar para as nossas famílias, para os nossos descendentes. Nós não teremos nada para pregar para o mundo se nós não dermos esse testemunho de inarredáveis, no sentido de não aceitar a mentira e a fraude como verdade. Não vamos aceitar nunca. A vivência da verdadeira esperança está nesse compromisso. Não aceitaremos. Não aceitaremos em nome de quem quer que seja, em nome de pequenos, de grandes, de governados, de governantes, de pobres, de ricos, de analfabetos, de poliglotas. Nem por mais nem menos nós negociaremos o nosso compromisso com a verdade, pois é a verdade a única possibilidade de vivermos a verdadeira esperança. Terminando essa ministração, Herodes, ele desejou ser o que homem nenhum vai ser. Ordenou a matança das crianças, porque ele queria a glória que pertence só a Deus. A sociedade, muitas vezes, ela projeta figuras que demonstram esse desejo humano de querer a glória de Deus. Quando se tornou sabedor de que o Messias estava ali, ele entrou em pânico, e com ele toda a Judéia entraram em pânico, porque o Messias era nascido. Essa é a verdade. A mensagem do Evangelho, quando ela é pregada na íntegra, ela provoca alvoroço, ela inquieta o meio onde ela é pregada. E nós devemos saber que essa palavra, ela não é pregada para massagear o ego de quem quer que seja. Herodes sabia que ele estava ali diante de algo que não lhe dizia respeito, não era para ele, e por isso enfureceu. Nós temos que ter cuidado, irmãos, nós que somos os guardiães da verdadeira esperança. Nós temos que ter cuidado para que nós não estejamos colocando o Evangelho numa mesa de negociação, num balcão de negócios, a fim de aumentarmos o número de fiéis, porque não dizer de clientes. Nós temos que ter cuidado. Sejamos 2, 3, meia dúzia, mas sejamos comprometidos com a verdade, que é a única razão de ser, da esperança que não pode murchar. O mundo vai fazer votos mútuos de esperança, mas vai viver cada vez mais a frustração, o desencanto, porque não está comprometido com a verdade. Isaías 60: as trevas cobrirão a terra, vêm sobre a terra, são trevas densas. A escuridão vai tomar os povos, como está tomando, diz a palavra de Deus. E aí Moisés, lá no capítulo 32, explica isso. É porque a rocha deles não é como a nossa rocha. É por causa disso. É por causa disso que a esperança deles se transforma em trevas palpáveis. É o que diz Paulo também. Porque o compromisso deles não é com a verdade. Quando eles disserem que a paz virá repentina destruição. Esse é o fim da esperança daqueles que estão deixando Jesus. Viu, jovens? Viu, adolescentes? Viu, irmãos? Deixando a palavra de Deus por causa de momentos, de momentinhos de alegria nesse mundo que vai passar. Esse corpinho seu aí de jovem, de adolescente, também vai encanecer, também vai envelhecer. Lamentavelmente, está acontecendo hoje mais do que nunca. Como eu repito, a geração que mais sepulta jovens na história da humanidade, porque também é a geração onde os adolescentes e os jovens superam a todas as outras em rebelião contra Deus. Então tome cuidado com o que você está fazendo, com os passos que você está dando, por causa de momentos abrindo mão da esperança verdadeira, voltando-se para a falsa esperança. Vamos olhar como Jó olhou. A minha testemunha está nos céus.
Diga para as pessoas que estão te pressionando aonde você está. Diga para os pensamentos diabólicos que estão te pressionando. Diga para as tentações, diga para o meio que está te pressionando para você abrir mão da verdadeira esperança e ser como os demais. Então diga para o seu coração, diga para toda essa situação: minha esperança não está aqui. Eu tenho um foco que transcende as gerações, que é antes de todas as coisas, vem da eternidade e rompe pela eternidade sem fim. É maior do que qualquer cultura, é maior do que qualquer ideologia, é maior do que qualquer visão filosófica, é melhor do que qualquer conceito que surgiu agora, porque é isso que acontece, né? Cada momento surgem novos conceitos e as pessoas ficam nessa metamorfose contínua e não percebem que já perderam a identidade faz tempo. Então diga para todo esse contexto: eu estou vinculado à eternidade. Isso aí que você está vivendo, que você está me oferecendo, isso é agora. Eu sou a eternidade. Sai daqui hoje com essa visão de esperança verdadeira. Enfrente tudo ao seu redor com essa perspectiva: eu sou a eternidade, isso aí vai passar. Posso me comprometer? Não. Diga para tudo que está ao seu redor o seguinte: o meu compromisso é incomparavelmente maior do que o seu, que está se deixando engordar como um leitão para matança, está vivendo prazeres que estão te engordando para você ser ceifado. Diga para o meu seu redor: eu estou vinculado a algo muito maior. Você está se empolgando aí porque você não tem visão do depois. A mim foi dada. Veja só, Deus forte, Pai de quê? Da eternidade. Saia daqui com essa visão verdadeira de esperança. Não pare de dizer Pai da eternidade. Não pare de dizer esperança, príncipe da paz é com Ele. Estão aí tentando sequestrar o tema da paz e vários outros. Liberdade verdadeira com Ele. Vocês estão mentindo. Os amigos de Jó perguntando: o que você tem que nós não temos? E Jó responde: tem sim. Estou na frente de vocês sim. Estou na frente de seus ancestrais. Estou na frente de seus valores. Eu sou a eternidade e vocês são o momento. Feche os seus olhos. Curva a sua cabeça.